Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa live sobre educação aqui no Facebook da Multirio. Comente, compartilhe, poste, marque seus amigos, porque o tema de hoje é super importante para professores, todo mundo que lida com aluno, com escola e pais. Você faz ideia do que os seus alunos e os seus filhos compartilham pelo WhatsApp? Você por um acaso já deu uma olhada, viu as mensagens? Você sabe se existem riscos em determinadas mensagens? O tema de hoje é cyberbullying via WhatsApp. Por isso, não deixe de participar. Comente, traga as suas opiniões, as suas questões, as suas dúvidas, traga as suas experiências. Teve algum caso na sua escola? Filho do vizinho, com os seus filhos, sobrinhos? Traz para a gente a sua experiência porque é riquíssima e esse assunto precisa sim ser conversado. E exatamente para conversar com a gente aqui no Hashtag Educa, ao vivo, por isso eu espero o seu comentário e a sua participação, a gente trouxe a Procuradora Regional da República, Neide Cardoso de Oliveira. Ela é coordenadora do Grupo de Trabalho de Combate aos Crimes Cibernéticos do Ministério Público Federal e coordenadora do projeto do Ministério Público pela educação digital nas escolas. Não deixe de participar, o assunto é importante e tem muita coisa para a gente discutir. Obrigada, Neide, pela participação. Vamos começar então esclarecendo para quem está acompanhando a nossa live o que pode ser considerado cyberbullying no WhatsApp. O cyberbullying é um fenômeno assim, recente porque veio com o surgimento da internet, mas da base, que é o conceito de bullying, né, antigo, né, e se tornou mais comum na sociedade, em ambientes escolares e quando as notícias na mídia, né, o caso mais conhecido foi na época do massacre de Columbine, né, que 2 estudantes, porque sofriam bullying na escola, eles entraram na escola e mataram, né, fizeram várias vítimas entre professores e estudantes. E, infelizmente, a base é a questão do bullying, né? E são agressões, né? A reiteração, prolongamento no tempo, um desequilíbrio, né, de poder entre o agressor e a vítima e que causa um sofrimento, né, muito grande na vítima. No caso, né, nas redes sociais e nas trocas de mensagens e tudo, isso pode vir dentro de um grupo, né, de um grupo que faça parte daquele grupo de WhatsApp criado, enfim, pode ser xingamentos, pode ser agressões físicas mesmo à pessoa e tudo isso os adolescentes, né, na maioria fazem, né, justamente por ser num ambiente virtual, certos da impunidade, de que nada vai acontecer, de que aquilo não caracteriza crime. E, embora nós não tenhamos, né, no ordenamento jurídico brasileiro a tipificação de cyberbullying, do bullying como crime, há outras figuras penais que abarcam essas condutas. Então, pode caracterizar, né, os crimes de calúnia, difamação, de injúria via WhatsApp. Via WhatsApp. Só para a gente entender, eu vou pedir para que ela traga exemplos. Vamos lá. Crime de injúria. O que a garotada pode provocar sem saber, né? Causar, na verdade. Causar não, acho que cometer, né? Cometer um crime de injúria. A injúria é uma agressão, assim, uma depreciação sobre a pessoa, né? Então, normalmente, assim, críticas, né? Ah, você é gordo, você é feio, enfim, né? Esses xingamentos. Se descamba para uma questão racial, né? Aí a injúria qualificada, aí a injúria racial, que a pena é maior, né? E, enfim, a calúnia é a atribuição de crime, né? Normalmente isso é a gente vê mais comum no meio político, né? Fulano é corrupto, roubou e tal, você fala sem provas, né? Normalmente, assim, sem conhecimento de causa. Mas, e por pode exemplo, caracterizar. Pode dizer, foi a fulaninha que fez alguma coisa errada na escola. Pode, nessa questão, também, né? imputar culpa a alguém, né? Sem provas, se você não tiver provas disso, não tem certeza do que aquilo ocorreu, pode caracterizar calúnia, até porque para que a calúnia não seja caracterizada calúnia, aí a pessoa que fez a agressão teria que provar
que aquele fato é verdadeiro, né? Então, e muitas vezes não é. Super importante, gente, prestar atenção. E o adolescente... Difamação. A difamação também é a questão de depreciar, de espalhar um conceito errado, errôneo sobre a outra pessoa, como espalhar que a menina ela é uma menina fácil, enfim, mas tem que atingir um ambiente, um número de pessoas, né? Não é uma crítica, uma ofensa restrita ao agressor e à vítima, mas que atinjam outras pessoas, que outras pessoas tomem conhecimento daquela situação. Eu vou dar um exemplo, porque isso ficou muito marcado na hora que a gente estava fazendo a produção aqui para essa conversa com a doutora Neide. Existem vídeos, né, que são divulgados em grupos de WhatsApp, e isso se espalha como rastilho de pólvora, assim, é muito rápido. Uma vez na internet... Que pegam as fotos das meninas no Facebook, em outras páginas de rede social, fazem tipo um mini videozinho, e aí no que dispara no WhatsApp, dispara falando que ela é a prostituta da escola, do ambiente onde ela vive, isso para depois você desfazer, reverter. Exatamente. Nas mídias sociais, seja ela qual for, você perde o controle, né, dessa propagação, e por isso que, assim, uma vez na internet, é como se a pena deve ser maior, né? Nós não temos essa figura penal, mas quando ela ocorre nas mídias sociais, a repercussão é maior, o dano é maior para a vítima, né? Então, isso acaba leva um sofrimento muito grande para o adolescente, né? E pode, no caso extremo, levar ao suicídio, né? Então, já temos casos disso no mundo todo, há situações dessas em que o bullying chega no estágio em que o adolescente não suporta aquela situação e acaba realmente cometendo o suicídio. Dentro dessas ofensas, o que a gente pode considerar? Por exemplo, a gente tem o sexting, tem a agressão textual. O sexting não é uma questão de ofensa. O sexting é a produção pelo próprio adolescente de imagens pornográficas, os nudes, né, que hoje está tão na moda. Então, o adolescente produz aquilo e manda para o seu namorado, manda para um amigo, às vezes sem se preocupar da divulgação que, eventualmente, aquele amigo ou namorado que você mandou só para aquela pessoa possa fazer uso daquela imagem. Esse é o grande... E acaba facilitando, a gente, assim, que trabalha na repressão e tudo, facilitando a vida de pedófilos, que às vezes ficam nas redes sociais em busca justamente de imagens novas, e quem, não só o pedófilo, mas quem trabalha, vamos dizer assim, nesse comércio assim, clandestino, né, de troca, de venda de material pornográfico, em que um material novo que não circula mundialmente, porque nós temos assim bancos, todas as polícias do mundo todo têm bancos de imagens de pornografia infantil já assim que rodam a internet, já são comuns, e qualquer imagem nova, ela tem um valor econômico nesse meio do tráfico de imagens muito maior. Então, assim, o próprio adolescente produz aquilo e facilita a vida, né? Porque isso, quando cai na internet, aí o pedófilo vai lá, pega aquela imagem passa a fazer parte de um círculo de pedófilos no mundo inteiro, de venda daquele material. Então, assim, as pessoas, e o adolescente, quando faz isso, faz sem a maturidade mesmo, né? De inconsequência, de fazer aquilo, de viver o momento, de se achar até moderno e tal. Está na moda, né? Adultos mesmo trocando nudes hoje em dia, sem medir as consequências, né? Então, por isso, assim, muito preocupado com a questão da prevenção, né? Assim, a gente entender que a repressão só é insuficiente, né? O Ministério Público lançou esse projeto, o Ministério Público pela Educação Digital nas escolas. Nós começamos aqui fazendo no Rio e São Paulo umas oficinas voltadas para a rede de educação privada e particular, pública e privada, e justamente para que os professores possam passar para os alunos, né, introduzir o assunto na sala de aula, explicar os perigos que a internet, assim, que os adolescentes e crianças podem vivenciar, né? A gente já vai conversar sobre essa oficina, que é importantíssima, mas eu quero ler os comentários que estão chegando.
A Priscila Francischini diz que está assistindo o excelente programa e que é uma bela iniciativa. Obrigada, Priscila, pelo comentário. O Moisés Hilberberg diz que a partir de que idade é aconselhável dar livre acesso ao uso do celular? Isso é a verdade. Tanto essas mídias sociais, elas estipulam a idade para que você tenha uma página no Facebook, acesso ao WhatsApp com 13 anos. Justamente porque é a idade que mundialmente já está na fase de adolescente, não é mais criança. Infelizmente, hoje todas as crianças também, né, antes dos 12 anos, né, que para o Brasil é até 12 anos, que é criança, e a partir de 12 adolescente, até 18, mas muitos pais criam páginas para os filhos no Facebook antes até de ser adolescente, e aí, ao fazerem isso, os pais têm que ter o controle essa que todo mundo, mas é uma invasão de privacidade. Isso é até a pergunta da Alessandra que está aqui. É importante olhar os celulares dos filhos, até que ponto é invasão de privacidade? Mas é importante, porque se os filhos cometerem qualquer ato desses, até uma agressão, o cyberbullying mesmo, e os pais da vítima resolverem processar, quem serão processados serão os pais. Os pais respondem pelos atos dos seus filhos menores. Então, até 18 anos... Viu, né? Filho cometeu crime, viu o WhatsApp, quem vai responder criminalmente é o pai. É o pai. Como que fica a situação dos professores nesse caso? Os professores, há a responsabilidade quando o fato ocorre dentro da escola. Dentro do ambiente escolar, a escola pode ser processada. Então, videozinhos na hora do recreio, no intervalo, que de algum... Utilização de computadores, de mídias da escola, né, como a gente já teve casos de acontecer também aí a escola pode responder com indenização, né, por danos morais e tudo, que toda vítima de cyberbullying, de qualquer desses crimes, tem direito. Né? A Raquelzinha Pacheco está dizendo que tem uma série que é a 13 Reasons Why, é uma ótima série sobre as consequências do bullying. Exatamente. E mostra aquela adolescente, eu vi a série, né, mostra a adolescente sofrendo aquele bullying e sem falar com os pais, né, até sem transmitir isso para ninguém, tanto ela vivenciou aquelas situações sozinhas que se fossem compartilhadas talvez por um psicólogo, poderia ter sido trabalhada de outra forma, mas mostrou justamente ela vivenciando aquilo, né, internalizando aquelas situações de sofrimento e que culminou no suicídio, que as pessoas, mas que absurdo, só por causa disso, mas isso depende muito de cada pessoa, de como cada pessoa recebe isso. Por isso, há necessidade de ajuda, né? Justamente porque cada pessoa recebe de uma forma aquela situação que para você não teria tão agressivo, para outras pessoas podem ser muito, muito agressivas, né? E a verdade é que o bullying é um fenômeno muito antigo, né? E a única questão agora na internet, o cyberbullying, é de potencializar justamente o dano para a vítima, né? O que antes ficava limitado àquele ambiente escolar, àquela situação, hoje aí com a internet tem essa propagação enorme daquele mesmo sofrimento, né? A Carla está perguntando se compartilhar nudes de uma terceira pessoa pode ser considerado crime. Sim, se essa pessoa for menor de idade, sim. Na nossa legislação e na legislação dos quase todos os países do mundo, a troca de pornografia infantil e infanto-juvenil é crime. Né? Então... Além das questões de crime mesmo, assim, recortadas, né, nessa visão jurídica, a gente estava conversando sobre outras ofensas. Então, por exemplo, a gente não pode falar perseguições, mas, por exemplo, as crianças montam um grupo de WhatsApp, aí tem aquele mediador, administrador do grupo, né? Fala, não, você não vai participar porque você é isso, e exclui a pessoa do grupo. Ofensa também, bullying por WhatsApp? Também, né, exatamente. Pode a criança se sentir excluída, né? E qual o motivo dessa exclusão? Isso é uma forma de praticar bullying, porque algum motivo foi dado para aquela exclusão, né? Então, esse motivo pode se apurar aí as características desse motivo, né? Se é uma questão racial, uma questão, enfim, alguma característica que pode caracterizar uma ofensa aquela vítima, né? Aquela criança ou adolescente.
Cristina Alves, ela diz o seguinte: o programa está de parabéns pela iniciativa. Pais e professores precisam estar atentos com o bullying. E exatamente por conta disso, a gente hoje vai te oportunizar um material riquíssimo. Você, professor, seja da escola pública ou da escola particular, porque o Ministério Público tem um material, não é isso, doutora Neide? Nesse projeto que eu falei, que nós realizamos oficinas para a rede pública e privada de ensino nas capitais do país. Nós estamos na segunda fase do projeto, terminando todas as capitais. E esse dia da oficina, nós temos uma parceria com a ONG Cefernet Brasil e um educador, psicólogo, Rodrigo Negin, ele ministra esse dia da oficina, em que são... Ele fala todos os perigos da internet, né? O cyberbullying, o sexo, o uso excessivo da internet, e nós distribuímos um material pedagógico justamente para que o assunto seja introduzido na sala de aula. Então, todos os professores que fazem parte das oficinas recebem essa pastinha, né? Que vem, que é o material, né? Tem cartazes, tem cartilhas. Essa cartilha aqui especificamente, cujo conteúdo é feito pela Cefernet, nós distribuímos, ela fica na sede da Procuradoria da República, na capital, onde é realizada a oficina. São disponibilizadas 1.500 dessas cartilhas para que as escolas que participaram da oficina busquem esse material para fazer algum trabalho, desenvolver algum trabalho na sala de aula, e com isso nós acompanhamos também o resultado das oficinas. É uma cartilha que ela abrange tudo que uso excessivo da internet, cyberbullying, o que pode ocorrer na internet, né, os perigos e tudo, porque embora a internet, né, seja algo que nós não possamos imaginar hoje como é o nosso mundo antes da internet, sim, né, o acesso à comunicação, à informação que nós não tínhamos, trouxe também os perigos justamente pelo mau uso que as pessoas fazem dela. O bom é que todas essas oficinas são gratuitas, por isso dê um jeito de se agendar, de pedir ao Ministério Público para que venha para a sua cidade. A gente vai divulgar nos posts todos aqui da live os endereços onde você pode pegar mais informação sobre isso, inclusive o Twitter da Procuradora, né, que é o @MPF_PRR2. Mas procure aí nos posts que a gente está colocando, que a gente está acompanhando ao vivo as suas postagens, que a gente está divulgando o Twitter da Procuradora. O do projeto especificamente, lá tem justamente o material, no site que vocês devem estar divulgando também, que é da PFDC, que é um órgão nosso, a Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, que coordena esse projeto. Então, todos lá você pode encontrar tudo isso. E o da Cefernet, né? O Cefernet também tem todo o material lá também disponibilizado, né, para acessar gratuitamente. O Pierre Meirelles, é que a gente já está terminando a live. O Pierre Meirelles, infelizmente o tempo é curto, gente. O Pierre Meirelles, ele está perguntando como estimular o uso positivo da comunicação através do WhatsApp nos grupos, evitando a prática do cyberbullying. É difícil, porque conversa, né? Por isso nós fazemos essas oficinas nas escolas, para que os professores justamente ensinem, porque questões de cidadania, ética, direitos humanos, respeito ao outro, devido à imaturidade mesmo do adolescente, tem que ser passada essas noções, né? Independente da mídia, da tecnologia, né? Então, nós fazemos essas oficinas justamente para que o professor perca aquele medo, né? A gente desmistifica a ideia de que para falar sobre essas noções, de como se portar na internet, você tem que saber conhecer a tecnologia, né? E hoje é a barreira, né, que há de gerações, né, do professor que acha que qualquer aluno ali realmente sabe manusear melhor a internet do que ele, então ele evita até de falar no assunto, mas essas noções noções da vida real que tem que passado para o mundo virtual, né? A Rafaela Clio, Rafaela, muito obrigada. Você está agradecendo, dizendo que é uma ótima iniciativa o programa, dizendo que foi legitimada uma lei em 2013 do bullying, cyberbullying. Os pais e as escolas precisam saber mesmo dessas informações. Gente, a live está acabando. Por favor, não deixem de colocar seus comentários, de mandarem as suas perguntas. A gente tem o contato da Procuradoria
Procuradoria, a gente tem o contato da Procuradora, do SaferNet, de todas as ONGs. Tirem as suas dúvidas, o assunto é muito, muito, muito importante. Doutora, obrigada. Doutora, né, mas eu já estou íntima. Doutora, muito obrigada pela participação, também, obrigada por ter vindo e também parabéns pelo trabalho. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live. E na terça-feira a gente vai falar de um assunto totalmente diferente. Mas quem sabe, depois dessa noção toda de cyberbullying, você pode pensar em estratégias novas para a sua escola. Sabe por quê? Na terça-feira, a gente vai falar sobre design thinking nas escolas. E aí, é possível redesenhar a prática escolar? Então, não deixe de acompanhar a gente. É terça-feira, 12:30. Eu te aguardo aqui. Vem para cá. #Educa. Até lá.